Vem comigo, nação! Vamos ver agora o Equipe F sobre esse jogo de ontem, Flamengo Internacional. O saldo é pequeno, mas tá ótimo. Crédito de imagem à ESPN Brasil, link abaixo na descrição, mas aí se inscreva no nosso canal, ative o sininho, chega dando aquele like e vamos ver tudo que rolou nesse jogo. Mas agora é hora do duelo entre o rubro-negro e o colorado. O Zinho estava no Maracanã, o Zé acompanhou, também estava por aqui, então vamos debater como foi esse 1-0 de Flamengo e Inter. Zinho, eu fiz o Sport Center 4, que é justamente aquele que já tem as entrevistas e tudo mais. Então eu ouvi muito o que disseram os personagens. E é engraçado, porque ninguém falou besteira, todo mundo falou a verdade. Então assim, o Felipe Luiz, primeiro tempo foi muito bom, o segundo o Inter acertou a marcação, aí o Alan Patrick, primeiro tempo a gente sofreu, o segundo a gente já conseguiu se impor. O Flamengo dizendo 1-0, podia ser mais? Podia, mas 1-0 é uma vantagem, não dá pra desprezar 1-0, e ao mesmo tempo o Inter, voltamos só com 1-0. Então assim, era um discurso que via o lado meio cheio, o copo meio vazio, mas todo mundo tentando se escorar no copo meio cheio. Pra você, esse copo meio cheio, mas pra quem, Zinho? Olha, eu acho que todos têm razão. Os objetivos, se não foram... o Flamengo ganhar de 2-3-0 seria muito melhor? Sim. O Inter conseguir pelo menos empatar seria melhor? Sim. Mas o jogo ficou bem aberto. Bem aberto, qualquer um pode classificar, porque a gente viu dois tempos distintos. O Internacional tem capacidade de vencer em casa? Tem, pelo segundo tempo que fez. O Flamengo tem condições de ir lá no Porto Alegre e ganhar? Sim, tem, pelo primeiro tempo que fez. O que chama atenção, o Zé, no início, o destaque dele foi esse, e ontem na transmissão eu falei bem incisivo sobre isso. O segundo tempo do Flamengo foi de chamar muito a atenção, porque o ritmo caiu muito. E mesmo com as alterações, não surtiram efeitos, né? Como o Zé falou, pode ter demorado. Eu acho que a entrada do Pedro foi muito tarde para mudar a característica de jogo. O Felipe Luiz preza muito por essa intensidade de abafar o adversário na saída de bola, e ele prefere jogar com jogadores com mais velocidade, com mais intensidade, que saibam pressionar e marcar. Não é a característica do Pedro. Por isso ele começa sempre com Plata, que é um jogador de total confiança dele, mas que para mim não fez um bom jogo ontem. Mas assim, eu acho que a análise é muito essa. Primeiro tempo do Flamengo, bom. Eu não achei muito bom, eu achei bom, superior, com posse de bola, com jogo no campo ofensivo, com trabalho de bola, com gira de... Mas assim, chance de gol, eu vou colocar a do Luiz Araújo, que ele traz pra dentro e bate. Essa aí, né? Essa do Rocher foi maravilhosa. Essa daí que a gente está vendo. Essa foi uma das chances, mas é um chute de fora da área. Um cruzamento que o Plata tentou cabecear, mas não surtiu tanto efeito, assim, não foi uma chance claríssima. E a bola parada do Flamengo, que tem sido um momento especial do jogo. Dizem que é muito trabalho do zagueiro, né? Do Rodrigo Caio. Do Rodrigo Caio. Então, assim, e realmente, você vê que me parece bem treinado. Os dois zagueiros puxam no primeiro pau para chamar toda a atenção. O Alexandre ainda breca ali, faz uma barreira e deixa o Felipe Luiz, o Bruno Henrique, bem livre para cabecear. Houve o vacilo ali do garoto, o Ricardo Matias, que não chegou. Olhou muito mais para a bola do que para o adversário, mas é um mérito do Flamengo. Essa é outra chance aí no primeiro tempo que eu falei do Plata. Então o Flamengo foi superior, buscou o gol. O Internacional foi muito pouco produtivo ofensivamente no primeiro tempo, ou quase nada, zero. Usou a estratégia de só marcar, só se defender, tentar bloquear o Flamengo, tentar parar o Flamengo. Então, conseguiu no sentido do Flamengo não ter aumentado o placar e ter criado chances claras de gol. Mas não foi o suficiente. Quando no segundo tempo foi mais para o jogo, adiantou, encarou mais o jogo, obrigou o Flamengo a correr mais para trás, a tentar se defender. Aí vários jogadores sentiram fisicamente. O
o Samuel Lino foi que nítido, caiu o desempenho dele, ele não conseguia mais atacar, porque tinha que já se preocupar em voltar para marcar, o Luiz Araújo da mesma forma, o Plata da mesma forma, e o Felipe Luiz começou a mexer. Botou o Cebolinha, botou o Carrascal, botou o garoto, o Everton Araújo, para segurar mais o meio, fortalecer o meio, e aí coloca o Pedro, mas ele trocou muito por posição, ele não fez nenhuma alteração tentando mudar a dinâmica do jogo, a não ser o Carrascal, que é mais meia do que o Plata, mas não surtiu efeito porque o Carrascal está chegando, entrosando, buscando ainda conhecer, fica mais difícil. Agora, esse copo cheio, copo vazio, acho que está todo mundo pensando com copo cheio. O Flamengo tem a vantagem, não pode descartar. Vai para lá para jogar por um empate. Não é a característica do Flamengo. E o Inter vai ter que se expor, que também não é muito a sua característica, mas vai ter que ir para o jogo, precisa pelo menos vencer com um gol de diferença para levar para os pênaltis. Mas ficou uma decisão em aberto espetacular e maravilhosa. Com certeza o Beira-Rio vai estar lotadíssimo, como estava o Maracanã, Felipe. Zé? Não, o Flamengo tem tido esse problema, né? No segundo tempo, especialmente, ele cai bastante de ritmo. Só para trazer alguns números aqui para a gente ver o tamanho de diferença. No primeiro tempo, sim, foram 73% de posse de bola contra 27%. Realmente o Flamengo amassou o Internacional, não deixava o Inter sair. O Alan Patrick com dificuldades ali, o Ricardo Matias também tentando encontrar posicionamento. O meio-campo do Inter com dificuldades para marcar. Zinho, por favor, Zinho, me ajuda aí, porque na televisão nem sempre a gente consegue ver todas as movimentações, por mais que a gente tente ali, mas no campo é bem melhor. E o Flamengo tinha uma variação muitas vezes, não sei se o Alan entrava para fazer, no começo o Alan entrava para fazer um terceiro zagueiro, né? Jogava entre os dois, aí ficava o Jorginho, e aí depois do meio para frente você tinha um posicionamento que tanto o Luiz como acho que o Plata fechavam, né? E os dois laterais subiam, então assim, muita gente no campo adversário, e aí preenchia os espaços e o Flamengo sempre conseguia criar superioridade numérica. No segundo tempo já teve essa dificuldade. E aí durante o próprio primeiro tempo ele mudou, né? Ele trouxe os dois volantes e segurava o Alessandro pelo lado esquerdo. Não era isso, Zinho? Como um terceiro zagueiro? Mesmo no primeiro tempo ele mudou, né? Então, assim, tinha... Teve o problema com o Royal, né? Que ele logo no início do jogo, ele divide ali, aí pega na ponta do pé, ele começa a sentir, e depois tem uma entrada muito forte do Wesley, que dá um pisão, e aí completa ali o problema no tornozelo. Eu só achei que ele acabou jogando aquele tempo todo ali com limitações. Então o Flamengo fez isso que você falou. O Alexandre teve que segurar um pouquinho mais também, o próprio Jorginho teve que segurar um pouquinho mais, porque o Inter, como você falou, os dois jogadores de lado, o Wesley e o Tabata, eles voltavam muito para recompor, para ajudar na marcação, e aí não tinha aquela velocidade para fazer o contra-ataque. E o Alan Patrick não fez um bom primeiro tempo, o garoto Ricardo Matias ficou isolado sozinho. Aí o Inter não criou mesmo no primeiro tempo. E só para ter uma ideia, né? Em termos de passes, né? O Flamengo teve 333 passes e o Internacional 122. Isso no segundo. Isso no primeiro tempo. No segundo tempo, 317 contra 212. Né? Então você vê a diferença. No primeiro tempo foram... Olha o suporte também. Então... O que me chama muita atenção, olha esses escanteios. Primeiro tempo 4-0 Flamengo, segundo 5-0 Inter. Então, mas o que eu chamei a atenção é sobre esse controle de jogo do Flamengo muitas vezes, né? O Flamengo controla o jogo, mas não cria tantas chances. Você vê, o Flamengo teve uma intensidade de jogo, ele controlou o jogo no primeiro tempo, mas ele criou duas oportunidades. Uma de cabeceio e a outra do Luiz Araújo, que o Rocher fez uma grande defesa. Mas assim, no todo, se você analisar pelo tamanho do volume de jogo, né? Porque o Flamengo ficou em cima, não deixou o Inter respirar. O Flamengo poderia ter criado mais oportunidades. Aí eu ia falar, né? Ele estava suspenso, porque ele tomou um cartãozinho amarelo, mas quanta falta faz o Arrascaeta, que é o cara que pensa o jogo, porque assim, o Plata ele jogava muito ali, ele saía muito para poder fazer a função ali no meio campo, só que não tem nenhum jogador que trabalha num espaço curto. E o Flamengo sente falta disso, aí por isso que eu falei do Felipe para poder encontrar isso, né? O Carrascal entrou, o Carrascal entrou ontem, mas assim,
vai demorar um certo tempo e é um outro jogador, já deu para ver que é um outro tipo de jogador, precisa ver como o Felipe vai fazer essa inserção, né? Como ele vai entrar nessa equipe, quais são os movimentos, quais serão os movimentos que ele vai fazer para justamente porque ele não quis assumir isso, né, Zinho? O Carrascal não quis assumir essa responsabilidade na sua apresentação, mas é lógico que ele foi contratado para justamente suprir a ausência do Arrascaeta. Precisa de um jogador que pensa um pouco mais o jogo. E aí, quem sabe, talvez o Flamengo entenda isso. Eu acho assim, nós estamos vendo vários jogos de intensidade muito alta. Quase todos os times, eles não conseguem jogar 90 minutos com o mesmo ritmo. E aí entra o Felipe também, desenvolver talvez estratégias. Vamos jogar 20, 25 minutos, pressionamos, não conseguimos recuar um pouquinho, entrega a bola para o adversário e vamos nos posicionar para jogar no contra-ataque, porque o time do Flamengo também tem velocidade para jogar no contra-ataque. Tem Bruno Henrique, Luiz Araújo, Plata. Olha a quantidade de jogadores que podem puxar contra-ataque. Samuel Lino, para puxar velocidade. Nem sempre você precisa colocar esses caras. Nem sempre Matheus Gonçalves. Isso. Nem sempre você precisa colocar esses caras para jogar 90 minutos pressionando o adversário, porque eles não vão conseguir. Então vem cá, jogamos 25, não conseguimos, vamos recuar um pouquinho, vamos respirar um pouco, entrega a bola para o adversário. Eu vou usar um pouco o que o Simeone me falava durante o jogo, durante os treinos. Eu falava assim, pô, Tcholo, como é que faz, né? Porque você toma porrada, de repente você vai lá e atropela o cara, né? Ele fala assim, não, sabe o que passa? Deixa eu me dar a primeira patada, na segunda, quando está grandão assim, pensa que é o chefe, eu vou lá e mato. É só um exemplo, né? Às vezes o Flamengo, todo mundo já tá vendo que o Flamengo vai pressionar, vai conseguir. Então os caras já recuam, já ficam como o Inter foi ontem. Ficou esperando o Flamengo posicionado, recua todo mundo, deixa só um cara ali na frente. O Flamengo muitas vezes não consegue encontrar os espaços. Tem a bola nos pés, mas não consegue encontrar os espaços. Talvez o Abel faz muito isso. Recua um pouquinho. Entrega a bola pro time adversário, deixa o time adversário ganhar confiança. Não, vamos jogar. De repente você pega uma bola, contra-ataque, 1-0. Aí você abre o jogo. Então assim, são várias estratégias que você pode utilizar ao longo do jogo. Nem sempre você é obrigado a fazer a mesma coisa durante 90 minutos. E nós vimos ontem, quando entraram os jogadores, primeiro acho que demorou um pouquinho para entrar, com 22, 25 minutos, né? Eles entraram com 72 e depois o Everton aos 86, alguma coisa assim. Demorou muito. E nem sempre tem as mesmas características. E os caras não vão conseguir fazer. Então cabe ao Felipe entender isso. Porque o Felipe é jogador e é uma pessoa muito inteligente. De variar as estratégias e a forma de jogar. Para surpreender o adversário também, né? Aí o vídeo, pessoal. O Flamengo tá de parabéns. Fez 1-0. A gente vai com um saldo pequeno, mas vai. Mas assim, o time, a gente entende, todos entendemos que o Flamengo tá trocando uma roda em movimento. Saiu mais do que meio time, cara. Saiu Pulgar. Não é que saiu o conjunto de quem tá no DM, quem saiu e etc. Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Wesley. Pô, só aí já são 5. Olha como o time mudou. Beleza, eu entendo. O time, a gente tem que compreender isso. Principalmente a gente como torcedor, né? Mas, cara, eu vejo a imprensa falando que esse Luiz Araújo joga demais. E aí, cara, as tomadas de decisões desse cara é tudo sempre errada. E aquele chute que ele fez contra o São Paulo parece que foi sorte, porque você vê aquele chute, ele chuta a meia altura, o goleiro tira. Nossa, a imprensa vale assim, pô, que chutaço. Pô, ele bateu ali, ele na realidade tá fazendo o nome do goleiro. É aquele chute faz o nome do goleiro, porque, pô, ela veio baixa, ela não veio aquela tirando dele, que vai lá no ângulo. Por que tá, beleza, é um chute. Por que ele não fez mais vezes isso? A imprensa também deixa ele lá em cima. Defensivamente fez o jogo, beleza, ok. Cobrou o escanteio pro gol do Bruno Henrique. É o básico, é o mínimo. Ele tem que fazer aquilo ali, que antigamente ele só batia o escanteio dele no primeiro pau, ali embaixo, no pé, a meia altura. Mas enfim, tomara que o Flamengo, Felipe Luiz e eles estejam trabalhando isso aí. Beleza? O vídeo é isso aí. Se gostou, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa aquele like, compartilha, comenta e tamo junto. Até a próxima. Saudações rubro-negra.